aí, pessoal? Aqui quem tá falando é a professora Camila, de Ciência da Natureza. Hoje eu vou responder com vocês uma questão do Enem 2019, do caderno cinza, a questão correspondente número 95. Vamos ler o enunciado? Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, ácido triprótico, e massa molar de 192 gramas mol-1. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. Eu vou ler com vocês o quadro. Polpa de fruta e valor mínimo da acidez total expressa em ácido cítrico 100 gramas, né? Então, no caso, a gente tem o valor de... Cada valorzinho de uma polpa de fruta vale 100 gramas, né, o seu total da massa. Então, na acerola, a gente tem um valor de 0,8, então esse valor da acidez corresponde a 100 gramas. Caju, 0,3. Cupuaçu, 1,5. A graviola, 0,6. E maracujá, 2,5. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas. Da amostra E, após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio de 0,01 mol/1, em que se consumiram 24 ml da solução básica titulante. Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Pessoal, essa é uma questão que o Enem que é a questão, acho que mais difícil. Eu julgo ser a mais difícil, porque a gente tem várias informações, muitas informações, muitos valores, e a gente tem que descobrir qual é essa polpa de fruta. Percebam nas alternativas que a gente tem mais de uma. Exemplo, ali na letra C a gente tem caju e graviola, na letra E cupuaçu ou graviola, e assim sucessivamente. Então a gente percebe que além de a gente ter que buscar valor por valor, a gente tem mol em -1, então a gente vai ter que trabalhar com notação científica, a gente tem um valor X de massa para o valor Y de massa, conforme o valor da acidez de cada fruta. Então percebam que vai ser algo que vai demandar mais tempo, uma questão mais complexa, a gente vai conseguir. Então vamos organizar. Proponho a vocês a gente realizar em 4 etapas. Agora eu vou fazer um desenho para a gente simular o que todo esse enunciado quis nos dizer, certo? Então, pessoal, agora, rapidamente, eu fiz esse resuminho do enunciado sobre todas as informações que ele nos traz. Eu não botei todos os valores, mas eu tentei sintetizar os principais para a gente saber qual é o ponto de partida que a gente começa para realizar os cálculos que a gente vai ter, né, que fazer, realizar, para descobrir qual é a polpa de fruta em questão que foi analisada. Para começar, a molécula orgânica do ácido cítrico, o enunciado bem claro nos fala que é o ácido triprótico, certo? Que é o H+. Bem tranquilo. E aí ele fala que este ácido triprótico, o valor da massa por mol é de 192 gramas mol-1, certo? Primeira informação. Daí ele conta da história lá das bebidas, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, aquela contextualização enorme do Enem. E aí ele fala numa determinada parte, depois que ele fornece os valores de acidez lá na tabelinha que traz as frutas, e aí aquele valor conforme a 100 gramas, a cada 100 gramas aquele valor, ele vai dizer que ele vai pegar uma água destilada com massa de 2,2 gramas, certo? E essa água vai ser usada para solubilizar, ou seja, lembrando, né, que quando a gente fala solubilizar, a gente vai buscar neutralizar, a gente vai buscar pegar esse composto orgânico da acidez, colocar dentro dessa água destilada e nessa solubilidade, né, tornar-se solúvel, a gente vai tentar neutralizar por questão do consumo de bebidas, que ele conta toda aquela história. Nisto, a gente vai ter um outro valor, que é o hidróxido de sódio, que vai ter o valor de 0,01 mol litros -1.
Então, vocês perceberam que a gente tem litros, mol e gramas para trabalhar. Então, já temos mais uma outra demanda. Por fim, o que foi usado para fazer essa solubilização foi o valor de 24 ml, certo? Então, para se fazer esse teste aqui com uma determinada polpa de fruta que a gente não sabe, foi usado 24 ml. Agora eu vou fazer assim e vai aparecer a primeira continha que a gente vai trabalhar. Pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai fazer passo a passo para resolver esta questão. Tranquilo? Como eu disse no comecinho, primeiro eu fiz um desenho só para a gente entender melhor o que todo aquele enunciado quis nos trazer e todo aquele monte de informações. Organizando essas informações, a gente vai fazer 4 cálculos diferentes para chegar no resultado. Então, o primeiro passo é entender a quantidade de H+ igual a OH-, certo? Lembram que a gente está falando de ácido, de base, da solubilidade até encontrar uma neutralização do fator de acidez cítrica com relação à solubilização da água destilada, enfim, pela questão do consumo de bebidas, como eu falei anteriormente. Então, a gente só organiza H+ igual a OH-, tranquilo. Então, a gente tem o valor do hidróxido de sódio, que é o resultado de pegar um valor X, certo? Ali do ácido, da polpa, e colocar ali em gramas, igual, né, o fator da água destilado, resultou o hidróxido de sódio, que o valor é 0,01 mol litros menos 1. Então, a gente coloca na regrinha de 3. Este valor para 1 litro, o valor de X para 24 multiplicado pelo 10 a menos 3 em litros. Meu Deus, como assim? Pessoal, vamos trabalhar com notação científica porque estamos trabalhando com este fator em litros e gramas, certo? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Então, a gente vai ter esse valor X. Nesse primeiro passo, a gente vai descobrir X, certo? Então, faz aqui a continha, X igual a 24 multiplicado pelo número 10 na menos 5. Este valor é o valor da quantidade do fator aqui do hidróxido de sódio com relação ao ácido da base. Tranquilo? Agora a gente vai para o segundo passo. Agora, pessoal, a gente está no nosso segundo passo. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão do ácido da base e o valor lá da neutralização por conta da solubilização da água destilada com essa determinada polpa de fruta e a sua acidez? Pessoal, olha só. Ácido mais base. Este 3 aqui é por conta do ácido triprótico, que se fala no enunciado. Tranquilo? Então tá aqui o ácido triprótico, o valor de 3. E aqui a gente tem o valor de 1 com relação à base OH-. Logo, eu vou ter o valor de 1 mol por 3, né, do valor do ácido triprótico, em resultado de 3 hidróxido de sódio, que é o fator que a gente encontra naquele resultado quando a gente faz a solução, né? Y, para se entender, 24 multiplicado pelo 10 a menos 5, que é da onde? Do valor do nosso primeiro passo. Concordam comigo? É, né? Então faz sentido. Ele vai estar aqui embaixo junto com o hidróxido de sódio e a gente precisa descobrir esse valor do ácido triprótico que a gente viu lá anunciado junto, né, com aquelas outras informações. Bem tranquilo, o valor de Y é por 8 multiplicado pelo 10 a menos 5 mol. Então, essa expressão do segundo passo foi necessário para neutralizar. Então, agora a gente está abrindo aquele desenho que eu fiz para vocês. Todo esse processo da neutralização dessa polpa de fruta com a água destilado, existe um processo a ser escrito com relação a essas expressões, certo? Das regras de 3. Então, no primeiro momento, a gente conseguiu encontrar este valor aqui, que é o 24 multiplicado pelo 10 a menos 5, e agora a gente está buscando o valor conforme o ácido triprótico. Então, percebam aqui, ó, esse resultado aqui de Y, a gente tem o valor de X, agora a gente tem o valor de Y, é a quantidade obtida pelo ácido cítrico. Tranquilo, pessoal? Agora a gente vai para o passo 3. Pessoal, agora a gente está no nosso passo 3. Lembrando que anteriormente a gente viu, né, a quantidade obtida no ácido cítrico. Agora precisamos saber o seguinte. 3. A massa do ácido cítrico em gramas, certo? Que é o valor que ele nos dá, que é aquele 192, lembra?
Pessoal, eu sei que são bastante informações, por isso é muito importante que no começo desse tipo de questão vocês organizem ela. Fazer lá, não, quero fazer rápido, vamos, tu vai te perder. Então é importantíssimo que tu organize, por isso que eu quis organizar no começo. Então voltamos com o 192 que estava lá para trás. Trouxemos de volta porque agora se faz necessário encontrar o valor dessa massa, desse ácido cítrico. Então a gente tem aqui 192 gramas por 1 mol, bem tranquilo. Valor de Z é o valor de quê? De Y, não é? 8 multiplicado pelo 10 dá menos 5. Lembra ali que a gente encontrou a quantidade obtida do ácido cítrico? Lembra, né? Então, resolvendo isso aqui, eu tenho Z é igual a 1536 multiplicado pelo 10 dá menos 5. Faço a notação científica ali pelo caminho ali, as casinhas, conforme o 5, e eu vou obter Z é igual a 0,01536 gramas. Prof, mas está em número decimal, ó céus, ó vida, precisa estar. Porque isso significa que vocês estão no caminho certo. Se desse um número ali redondinho, seria estranho. Porque além de a gente estar trabalhando com notação científica, os valores ácidos das frutas que a gente tem na tabela estão em forma decimal, 0,3, 1,5. Então se faz necessário a gente encontrar esse tipo de resultado, certo? Agora, para finalizar, vamos para o nosso último passo, passo 4. Então, pessoal, agora a gente está na nossa última etapa, nosso último passo, que é o número 4, certo? E a pergunta agora é a seguinte: qual a massa para 100 gramas? Pessoal, é o seguinte, por que eu trouxe essa pergunta? Porque a gente conseguiu, né, conforme as regrinhas de 3, ir descobrindo o valor de X, de Y e de Z, certo? Conforme a solução que foi experimentada com relação à polpa de fruta, a sua acidez, ao ácido triprótico, a questão da base, do hidróxido de sódio. Agora a gente vai voltar para a tabela, né? Observem a tabela de vocês e lembrem que eu falei quando eu li com vocês a tabela, que a gente tem o valor da fruta ali, por exemplo, a acerola, valor tal da acerola para 100 gramas. A gente não descobriu isso ainda. E a gente também tem esse valor aqui, ó, 2,2 gramas, tá? Que é o valor da água destilada. Lembram que a gente tem na nossa solução? Então agora a gente vai juntar essas informações para chegar no resultado. Tranquilo? A expressão está aqui, o valor de Z, certo? Que é 0,01536 gramas para 2,2 gramas para W, que é o valor que a gente vai descobrir, o valor das 100 gramas que está lá na tabela que a gente não sabe. A gente vai descobrir que a gente vai ter 0,69 gramas. Pessoal, vou pegar com vocês agora o caderninho do Enem, tá? Olha só, pessoal, peguei o meu caderno e agora vou observar a tabela, certo? Eu descobri o valor a ser analisado, certo? E agora eu vou fazer um parâmetro para descobrir qual foi essa polpa de fruta, que é a questão aqui do comando, que é entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa, qual foi a polpa analisada. Então percebam, o parâmetro é este valor, tranquilo? 0,69. Observando, vou olhar um por um com vocês. A acerola tem um valor de 0,8. É um valor maior. Por que eu falei maior? Percebam aqui na tabela. Polpa de fruta. Valor mínimo da acidez total expressa em ácido cítrico, que é por 100 gramas, né? A cada valor a 100 gramas. Pessoal, valor mínimo. Se o meu total do meu parâmetro é 0,69, 0,8 é maior, concordam comigo? A acerola já vamos descartar. Caju, 0,3 é menor, então a gente considera. Cupuaçu, 1,5 é maior, desconsidera. Graviola, 0,6 é menor, porque o valor total é 0,69, então 0,6 seria menor. Maracujá, 2,5 é bem maior. Olhando as alternativas, a única que nos resta é a letra C, caju ou graviola. Pessoal, uma questão que demanda bastante tempo, né? Quando eu digo bastante tempo, eu fiz de uma maneira bem mais esmiuçada. Mas na hora exige uma organização prévia para conseguir encontrar resultado de X, de Y, de Z e de W.
Vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês, peço para vocês curtirem esse vídeo, nos seguirem nas redes sociais, aqui no lado vai ter videozinhos de referências, até a próxima!